gente dá atenção à sua saúde enquanto você faz o que gosta. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde. Nós estamos hoje aqui no Hospital de Caridade, no dia em que comemoramos o Dia Mundial de Prevenção às Doenças do Rim. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o Dr. Paulo Dallagnol, que é nefrologista e médico intensivista também. Doutor, prazer novamente estar aqui e poder conversar com o senhor sobre um assunto muito importante que às vezes a gente não dá tanta importância como deve se dar. Perfeito. Hoje, pelas sociedades internacionais, é eleito o Dia Mundial do Rim. É uma campanha de prevenção e de orientação para as pessoas e para os profissionais da saúde com relação às doenças renais. A importância das doenças dos rins, né, na saúde das pessoas. Esse é o foco principal da data de hoje. Doutor, conforme os dados, a gente sabe que tem muitas pessoas que têm problema renal, mas acabam não sabendo que tem problema renal. Quais são os sintomas iniciais, assim, que alguma coisa está errado ali, que eu preciso buscar uma orientação médica? Bem, esse é o grande problema. A doença renal, nas fases iniciais, ela é absolutamente silenciosa, ela é assintomática. Então, 1 em cada 7 pessoas tem problema nos rins, mas a maioria não sabe porque não há sintoma nenhum na fase inicial. E essa é a fase importante que a gente possa ter o diagnóstico para poder oferecer um tratamento de prevenção e diminuir a progressão da doença. Sim. Então, 15% em média das pessoas não sabem e são portadoras e não sabem. O melhor exame para a gente fazer o diagnóstico é a creatinina, um exame de sangue muito simples, muito barato e que as pessoas podem fazer, né, no momento que procurarem o seu médico, né, se ainda não o fizeram, solicitar ao seu médico que peça o exame da creatinina, um exame de sangue barato, que permite fazer o diagnóstico, se há algum problema funcional ou não nos rins, né, e para a gente poder depois fazer, então, as medidas de tratamento. Inclusive, esse é o slogan da campanha, né? Ame seus rins, dose sua creatinina, uma coisa que precisa ser feita. Perfeito. E proteja a sua saúde. A saúde dos rins é muito importante para a saúde como um todo, porque ele tem muitas funções, então ele ajuda os outros órgãos em todas as suas funcionalidades. Então é muito importante que a pessoa saiba se tem algum problema renal ou não, para que possa ter uma boa saúde. Doutor, a questão alimentar influencia na saúde dos rins? A alimentação influencia em todos os aspectos da saúde do ser humano. A gente muitas vezes não dá atenção para isso. Mas é muito importante, a gente fala em alimentação saudável. O que é uma alimentação saudável? É uma alimentação com pouca gordura, né, sem excesso de doces, de carboidratos, né, procurar ter uma alimentação rica em frutas, verduras, legumes, né, comer sempre uma proteína saudável, né, e procurar, de todas as formas, se manter num peso adequado. Né. O excesso de peso, o sobrepeso, a obesidade é um dos fatores de risco também para a doença renal, como é a hipertensão, como é o diabetes, como é a doença própria dos filtros dos rins, né, e tantas outras, né, que a gente pode depois comentar. Doutor, o sal é o grande vilão? Bom, o sal, ele é importante para o ser humano, mas o excesso do sal, sim, esse é prejudicial. E nós aqui no sul, especialmente na região sul, comemos uma quantidade enorme de sal, muito além do que nós necessitamos. Então, o sal, sim, é um vilão grande em excesso. Então, as pessoas precisam se conscientizar que precisam colocar menos sal na sua alimentação. Já que estamos hoje falando sobre os rins, a funcionalidade dele é filtrar as impurezas, correto? Também. Mas existem muitos outros fatores que podem levar a doenças nos rins. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho das doenças dos rins. Deixa eu comentar primeiro das funções, então, dos rins. Então, os rins, como tu disseste, é filtração, sim.
ele filtra, ele retira as impurezas, retira o excesso de líquido. Mas ele também controla a pressão arterial. Ele produz hormônios que diminuem a chance do indivíduo ficar com anemia. Ele atua no metabolismo do cálcio, do fósforo, protegendo os ossos contra a osteoporose, a osteopenia. Ele controla o metabolismo da glicose, não é? Recentemente foi encontrado um remédio que age nos rins e trata o diabetes. Então, ele tem funções também nessa área aí. Então, ele desempenha múltiplas funções. Então, não é só filtrar e equilibrar o sal, retirar as toxinas e os líquidos. Essas outras funções todas que nós comentamos. E quando a gente tem doença nos rins, essas funções também ficam limitadas. E por isso prejudica tanto o organismo. Então, sobrecarrega o coração, sobrecarrega o pulmão, atrapalha o funcionamento do fígado, porque sobrecarrega o fígado também, porque o fígado também é um órgão de filtração. Né? Ele elimina pelas fezes as toxinas e as coisas todas. E o rim elimina pelos rins, pela urina, não é? Então, eles se complementam. Quando um falha, também atrapalha o outro, sobrecarrega o outro. Então, é assim que funciona. Por isso, a importância de nós termos rins saudáveis. Falando um pouquinho também de importância, algumas pessoas acabam tendo que fazer hemodiálise. E é uma coisa que assusta, porque muda toda a rotina da pessoa. Explique um pouquinho como funciona e por quê, o que leva a pessoa para a hemodiálise. Perfeito. Então, a doença renal crônica, que é essa que nós estamos falando agora, ela é uma doença que, se não tratada adequadamente, ela é progressiva. Sim. E ela vai chegar no final que os rins paralisam completamente as suas funções, né? E aí o indivíduo tem que fazer um tratamento com diálise. Pode ser hemodiálise, que é um tratamento de filtrar direto com a máquina, o sangue, então faz a filtração com a máquina, ou pela barriga, que é a diálise peritoneal. São essas duas modalidades. Então, a hemodiálise é o final de tudo, para quando os rins não funcionam mais, é o único tratamento que a gente tem. Depois disso, é o transplante. Então, a pessoa, se tem condições clínicas, uma saúde razoável, e só os rins estão ruins, então é possível que ele passe pela hemodiálise e depois faça um transplante renal. E que recupera a função dos rins e recupera a sua saúde. É assim que funciona. Então, a hemodiálise, na maioria das vezes, é uma passagem para depois um transplante, que é o tratamento definitivo desta doença renal que estamos falando hoje. Doutor, e o risco em pessoas idosas em fazer a diálise? Nós temos hoje pessoas com 92 anos fazendo hemodiálise. Cada vez mais idosos. Por quê? Os idosos são mais... Nós estamos, felizmente, vivendo mais, e a população idosa ela aumenta. Isso é muito bom. Sinal de que a saúde, como um todo, está melhor. Mas é um grupo de risco, porque passam por muitas situações, por muitas doenças ao longo da vida, e também a doença renal, né, é mais comum no idoso. Então, o paciente idoso ele fica mais sensível, né, a ter que fazer algum tratamento de diálise. Então, nós temos vários pacientes com mais de 80 anos hoje em Erechim fazendo, inclusive um paciente, que é o recorde agora que nós temos lá, que ele tem 92 anos. Mas ele está caminhando, é um paciente que vai para a diálise, né, com acompanhante, mas caminha, ele, né, tem uma vida muito boa, né, apesar de estar fazendo hemodiálise. Se não estivesse fazendo, né, não estaria conosco já. Né, tá bem? E no caso de criança, pode acontecer de alguma criança passar por essa situação toda ou é exclusivamente de idosos? Bom, a doença renal crônica ela é mais comum no paciente acima de 60 anos, que é um grupo de risco maior. As crianças podem ter, mas é mais raro. O mais comum é a criança ter uma doença renal aguda que recupera depois. Né? Então, nós temos uma população infantil em menor quantidade fazendo tratamento dialítico e submetendo a transplante, felizmente. Né? Mas existe também, sim, doença renal crônica e pacientes pediátricos em hemodiálise. Doutor, o senhor falaste em transplante. Transplante em si ele já assusta um pouquinho porque existem as filas de espera, existem N fatores, às vezes que o tempo não permite a realização. E o de rins? Também tem esse risco de a gente não conseguir chegar no topo? Tem, sempre há risco. O que a gente precisa entender é o seguinte, existem pacientes que não
pelas condições clínicas que têm, eles não conseguem resistir a uma cirurgia como um transplante. Sim. Então, são pessoas que ficam em hemodiálise. Não podem ser transplantados porque o risco cirúrgico e o risco de complicações durante a cirurgia e no pós-operatório transplante é muito grande. É preferível ficar em hemodiálise. Mas aqueles pacientes que estão com uma saúde dos outros órgãos razoavelmente equilibrada, eles podem transplantar e devem transplantar. Sim. O transplante de rins é um transplante que, na maioria das vezes, dá certo sempre, né? Funciona muito bem, recupera as pessoas. Evidente que existe uma fila, vamos dizer assim, de espera para transplante. Por quê? Porque o sistema de saúde não permite que se transplante todo mundo ao mesmo tempo. Então, as pessoas, né, têm que aguardar um pouquinho. E depois tem a compatibilidade também, né? Existe a necessidade de se encontrar um órgão que tenha uma celularidade parecida do doador para o receptor, para que ele não tenha rejeição hiperaguda ou uma rejeição grave que inviabilize, né, o funcionamento do enxerto. Então, quando é doador parente, é mais fácil, porque a identificação celular do parente, né, o irmão, o pai, né, o primo, é muito semelhante às células. Então, há uma chance maior de compatibilidade. Agora, o doador falecido, ele não é parente. Então, a célula, muitas vezes, é bastante diferente. Então, ela é feita uma tipagem e aí aquele rim, né, daquele doador falecido vai para aquele receptor que tem a compatibilidade, a celularidade mais parecida possível, para que o transplante, o enxerto, dê certo e que volte a funcionar normal. E a probabilidade? Probabilidade de, tu diz como de dar certo? De dar certo, de é muito grande. É muito grande. Hoje, com as medicações anti-rejeição modernas, com para-efeitos bem menores do que a gente tinha antigamente, o transplante de rim é uma realidade. Dificilmente se perde um enxerto, né? Claro, depois de um tempo, né, anos e anos, né, com o transplante, ele sofre as consequências da rejeição e de outras doenças que o paciente possa ter, né? Como diabetes, como hipertensão, que ele vai continuar tendo essas doenças, né? Então, o enxerto ele também sofre a consequência disso. Mas o transplante em si, ele, na maioria das vezes, sim, dá certo sempre, uma possibilidade de recuperação funcional muito grande e muito boa. Né? Sim, isso é o que é o mais importante. Né? Mais importante. E outras doenças de rins que a gente também escuta falar bastante é a famosa pedra no rim. Por que forma essa pedra no rim e qual é o melhor tratamento? Muito bem, bons cálculos, né? Nós chamamos de litíase, urolitíase, litíase renal. O que é isso? Isso é cristais, na maioria das vezes, de carbonato de cálcio, ou fosfato de cálcio, ou de ácido úrico, e existem outros elementos também que podem precipitar nos rins, junto com as proteínas que são eliminadas pelos rins, e formar verdadeiras pedras, cálculos renais, e que ficam ali dentro, incomodando e atrapalhando funcionalmente também. Além do paciente sofrer crises, né, de dor, né, porque quem teve cálculo renal sabe do que eu estou falando. É uma dor terrível, muitas vezes súbita, né, quando o cálculo se desloca do rim e vai para o canal chamado ureter, que leva o fluxo de urina e a urina até a bexiga. Então, essa situação é uma situação bastante dolorosa e desconfortável. Pode levar a doença renal irreversível? Pode. Né? Não é tão frequente quanto existe, né, cálculos por aí, mas pode levar sim. Se não tratada, se não tiver cuidado, né, é possível que possa ter problema de doença renal crônica e levar até a hemodiálise. Muito bem, estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. Eu vou para um breve intervalo comercial e já retorno. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você descansa a mente. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você descobre novos sabores. Hospital Unimed, para você se sentir em casa.
voltamos com o nosso programa Viver com Saúde e hoje nós estamos falando um pouquinho sobre os rins e lembrando que neste mês de março, nessa quinta-feira, 12 de março, a gente reflete sobre os nossos rins, sobre a nossa saúde, sobre a necessidade que às vezes a gente tem de consultar um médico e deixa de lado. É um assunto que as pessoas não procuram tanto médico, né? Assim, vou no médico para ver se eu estou bem do rim. Não existe isso, né, doutora? É mais raro procurar especificamente para isso. Normalmente, a gente, no consultório, os pacientes são encaminhados para nós, já são referenciados portadores da doença, né? E muitas vezes não é a preocupação inicial da consulta, eu vim aqui para ver como é que são meus rins. Mas essas campanhas, elas visam exatamente isso, né? Procurar orientar as pessoas para que, quando forem aos seus médicos, né, procurem saber como é que está o meu rim também. Doutor, o senhor vai fazer um exame para saber como é que está o meu rim, como é que está o funcionamento dos meus rins? Então, isso é importante que as pessoas tenham essa consciência. Mas, à medida que essas campanhas vão evoluindo, a gente vai recebendo pacientes, né, com a intenção, no consultório, de saber como é que estão os seus rins. Então, já existe alguns pacientes, né, solicitando, né, na consulta o tipo de exame que gostariam de fazer. Doutora, a hereditariedade ainda é um fator que preocupa bastante. Pai teve problema renal, mãe teve problema renal, tia teve. Quer dizer que o filho vai ter também ou ele está livre disso? Existem doenças renais hereditárias. Tá? Felizmente não é muito frequente, tá? Mas existe. Uma das mais frequentes é a doença renal policística do adulto, que a gente chama assim, né? Que é uma doença genética que passa de pai para filho, não é 100% que passa, alguns filhos vão ter, outros filhos não vão ter. Então, é uma penetrância variável, que a gente chama. Então, quando a gente identifica as famílias que têm, a gente já procura avaliar os filhos e acompanhar os filhos durante o período todo da sua vida, porque eles podem desenvolver os cistos ao longo da vida, né? Depois dos 20, ou 30, ou 40 anos, que é o mais comum nesse tipo de doença. E existem outras doenças hereditárias que é chamada de síndrome de Alport. É um nome do médico que descreveu a doença, que cursa com um problema, também uma doença hereditária, que cursa com um problema, muitas vezes, de audição, de visão e de doença renal. Né? E algumas vezes só com sangue, aparecimento só de sangue na urina. Né? Parece sangue microscopicamente, quando vai fazer o exame de urina, e pode, às vezes, com o histórico da família, a gente diagnosticar síndrome de Alport. Pode levar a doença renal crônica, pode levar a hemodiálise, e depois é possível o transplante também nesses casos. Né? São as duas doenças hereditárias, talvez mais frequentes, que eu citei aqui agora. Doutor, hoje nós temos excesso de informação e muitas facilidades também de comprar medicamentos. Só que a gente às vezes não tem a orientação para usar esses medicamentos. Isso pode causar um problema renal? Pode. Um exemplo muito claro e que as pessoas vão entender e que usam muito são os anti-inflamatórios. Tá? É um grupo de anti-inflamatórios que a gente chama de não esteroides. Então, são uma gama enorme de anti-inflamatórios. As pessoas usam como remédio, como analgésico, porque ele é um bom analgésico também, usam para doenças reumatológicas, para doenças de artrose, para doenças da coluna. São medicamentos muito utilizados pelos médicos também. Não só as pessoas que compram, muitas vezes, nas farmácias, sem orientação, mas os médicos também usam esses fármacos. Algumas especialidades, como a reumatologia, a ortopedia, por necessidade realmente de tratamento. Mas aí, nesse caso, o médico sabe os para-efeitos e ele vai usar pelo tempo necessário, com a segurança devida. O problema é esses pacientes que usam essas medicações sem orientação ou por prazos muito prolongados, tratamentos longos, e que pode levar a doença renal silenciosa, e quando o indivíduo vai ver lá adiante, ele já está com a doença renal determinada pelo uso dos anti-inflamatórios. Existem também outros remédios, gostaria de chamar a atenção do remédio chamado omeprazol e derivados do omeprazol. São remédios utilizados para problemas gástricos, problemas digestivos, de úlcera, gastrite, refluxo, esofagite,
que, se usados de uma maneira prolongada, em doses elevadas, podem levar a doença renal crônica ou agravar doença renal já pré-existente, né? Então, isso é um risco grande. Hoje está sendo usado muito esses remédios indiscriminadamente. As pessoas, é um remédio realmente muito bom, ele para quem tem problema digestivo, ele alivia muito, ele é rápido e resolve mesmo, né? Mas ele, se usado indiscriminadamente por muito tempo, ele pode levar a doença renal, sim. Existe uma idade mínima, doutor, para as pessoas que têm interesse em ser doador de rins? Porque nós falamos muito hoje em doação de outros órgãos e pouco em doação de rins. Existe uma idade mínima? Bom, o bom senso determina que não se faça retirada de nenhum órgão na adolescência, na infância, ou na idade, vamos dizer assim, inicial da vida, 20 anos, 30 anos. Então, acima de 25, 30, 40 anos, é o que a gente prefere, né? Então, quanto mais tarde da vida o indivíduo for doador, melhor, porque ele já passou por muitas coisas, ele já está, vamos dizer assim, com uma vida estabilizada, aquilo que era para ocorrer, muitas vezes já ocorreu, e a partir dali o risco, né, vamos dizer assim, das doenças mais comuns, não é tão grande. Então, ele já superou aí a gravidez, no caso das mulheres, né? Enfim, o ideal é fazer a retirada ou a doação já com uma idade mais madura, né? Nunca na infância, na adolescência ou na idade da mulher, a idade reprodutiva, porque a gravidez ela pode, né, incorrer em algumas situações, então com um rim só não é conveniente. O ideal é ter todos os órgãos bem funcionantes para enfrentar a gravidez, né, etc. Falando um pouquinho em rins também, em transplante, aqui em Erechim, a gente realiza esse procedimento? Foi realizado muito nos últimos tempos? Como é que está aí o parâmetro para esse procedimento? Bom, em Erechim nós não fazemos transplantes renais. Sim. Aqui se faz transplante de córnea, se fez muitos, né, os oftalmologistas ainda fazem, mas transplante de outros órgãos nós não fazemos aqui em Erechim. Isso precisa de uma infraestrutura maior, precisa de um volume também grande, né, para poder ter toda essa infraestrutura funcionante, né? Aqui em Passo Fundo fazem transplante e os nossos pacientes, na maioria das vezes, vão a Porto Alegre fazer o transplante. O que a gente faz aqui é a retirada dos órgãos em doadores falecidos. Isso a gente já fez várias vezes, né? Tanto aqui no Hospital de Caridade, quanto no Hospital Santa Terezinha. Então, são equipes que vêm de Porto Alegre fazer aqui a captação desses órgãos. Então, pessoas sadias que têm um problema de trauma ou um acidente vascular cerebral grave, com morte cerebral, né? Que têm a vontade de doar, então, há a possibilidade de fazer a captação aqui, né? Do pulmão, fazer a captação do fígado, até do coração e, evidentemente, dos rins, córneas, né? Então, é possível fazer essa doação aqui em Erechim. Vida após transplante normal, tanto para o doador como para o receptor? Sem dúvida. Normal, para quem recebe, recupera completamente, sai do tratamento de diálise e a pessoa tem vida normal. Vai usar remédio para rejeição e pronto. Está tudo certo, vai fazer o acompanhamento médico, né, e vai ter a sua vida independente. O doador, que fica com um rim sadio, né, um rim só, mas sadio, também não tem problema nenhum, vai viver sua vida normal, evidente que vai precisar fazer acompanhamento médico, periódico, para ver como é que está funcionando o seu rim, se está tudo bem, e tratar eventualmente outras doenças que possam surgir ao longo da sua vida. Mas os dois, tanto o doador quanto o receptor, né, ficam muito bem, né, e têm vida normal. Potássio, hiperpotássio, excesso de potássio? Excesso de potássio. Está se referindo aqui, né, com relação ao potássio. Sim. O potássio é um eletrólito circulante, e muito importante para o organismo, tá? E ele de alguma forma, ele é regulado pelos rins. Então, quando os rins têm problema de funcionamento, não conseguem eliminar a carga de potássio que a gente ingere no alimento, sim, na alimentação, nas refeições diárias. E ele pode se acumular dentro do organismo.
isso leva a um risco muito grande da pessoa desenvolver arritmias, parada cardíaca, né, e de morrer. Então, um dos problemas, por exemplo, do paciente que tem problema renal, que tem insuficiência renal grave, que faz hemodiálise, é o problema do potássio. Então, a gente aí tem que cuidar do potássio, tá? Nessas situações. Doutor, nessa data super importante que a gente está falando hoje sobre a saúde dos rins, e devemos falar muito mais, eu acho, qual é a sua mensagem final para todas as pessoas que nos acompanham? A mensagem é que as pessoas procurem saber da saúde dos seus rins, fazerem um exame da creatinina, que é muito simples e que permite avaliar a filtração, o funcionamento renal, não é? E que tenham uma alimentação o mais saudável possível. Se mantenham num peso equilibrado. A obesidade é um fator de risco para doença renal crônica, para cálculo renal também, né? Se tiverem diabetes, tem que cuidar muito bem, equilibrar o seu diabetes, a pressão tem que ser tratada adequadamente, corretamente, não é? Enfim, procurar também o colesterol, triglicerídeos, também tem que ser abordado de uma maneira inteligente para poder evitar complicações futuras. Os pacientes que têm problemas cardíacos, problemas relacionados ao coração, também devem se preocupar com os rins, porque são órgãos que se comunicam muito facilmente e são muito dependentes um do outro. Então, é bom que os dois funcionem bem, não é? Então, a mensagem é essa: alimentação saudável, pouco sal, pouca gordura, pouco carboidrato, atividade física, manter um peso equilibrado, consultar o médico regularmente. Doutor, obrigada por nos receber aqui hoje num dia de plantão no Hospital de Caridade e por todas essas informações bem úteis. Muito obrigado, é sempre um prazer conversar com vocês. Fico sempre à disposição dos ouvintes. Obrigado. E a todos vocês que nos acompanham, uma boa noite. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa.